Trigonometria, parte 2. Agora vamos trabalhar com trigonometria no círculo. Nós já trabalhamos com seno, cosseno e tangente para um triângulo. Agora vamos trabalhar com seno, cosseno e tangente em um círculo. Então, vamos aplicar em arcos os conceitos aprendidos até agora sobre seno, cosseno e tangente. Mas o que é um arco? Arco é um segmento da circunferência limitada por dois pontos distintos. Observem aqui, nós temos uma circunferência e, em vermelho aqui destacado, nós temos um arco. Então, os pontos A e B determinam dois arcos e são extremidades de ambos. E esse arco é um segmento da circunferência, que por si é limitado pelos pontos A e B. Unidades. Nós temos 3 unidades para trabalhar com arcos, que são grau, grado e radianos. Eu vou falar sobre cada um deles para vocês. Porém, os mais utilizados são graus e radianos. São os dois que vocês mais vão se deparar no dia a dia. Vamos começar estudando o grau. Uma circunferência possui 360 graus. Seja essa circunferência qual for, ela possui 360 graus. Os submúltiplos de grau são o minuto e o segundo. Então, 1 grau é igual a 60 minutos. E a notação é 1 grau igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. E a notação é essa. 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, para que servem esses submúltiplos de grau? Esses submúltiplos de graus servem para quando nós queremos dar uma medida em valores inteiros e nós não conseguimos fazer isso apenas com valores de graus. Por exemplo, se nós tivermos uma medida de graus, porém não é um número inteiro, então nós partimos para os minutos. E se nos minutos nós não conseguirmos dar uma medida inteira, aí nós partimos para os segundos. Então nós temos a possibilidade de dar um arco em graus, minutos e segundos, e não apenas em graus. O grado. O que é o grado? Uma circunferência é dividida em 400 partes. Um arco unitário, que equivale 1 sobre 400, é o mesmo que 1 grado. Então, se tratando de grado, nós temos uma circunferência dividida em 400 partes e 1 grado é igual a 1 sobre 400. Uma circunferência tem 400 grados. Se uma parte é igual a 1 sobre 400 e existem 400 partes, né? É óbvio, então, que essa circunferência tem 400 grados. E é indicado por 400 GR. Então, essa é a notação de grado. Então, radiano é um arco unitário cujo comprimento é igual ao comprimento do raio da circunferência do qual está contido. Às vezes, nós vamos trabalhar com radianos e nem sempre a nossa medida vai estar pronta em radianos. Às vezes, nossa medida vai estar em graus. Então, tem uma maneira de nós transformarmos de graus para radiano, que nós já vamos ver. Uma circunferência de raio 1 possui como medida 2π radianos, ou 2π rad, que essa é a notação de radianos. A conversão de graus para radianos, aqui como eu disse para vocês agora há pouco, pode ser feita por uma regra de 3, com a seguinte relação. 180 graus tem π rad. Aí depois, se vocês tiverem, sei lá, um ângulo de 40 graus, vocês vão fazer que 40 graus é igual a x rad. Aí vocês vão achar o valor de x e a medida em radianos do seu ângulo de 40 graus. Vamos ver um exemplo numérico. Converta 20 graus em radianos. Então, como nós já vimos no slide anterior, nós temos isso travado, que 180 graus corresponde a π rad. E, fazendo uma regra de 3 normal, 20 graus corresponde a x. X é a nossa incógnita que nós queremos encontrar. Vamos agora multiplicar isso em cruz, fazer 180 vezes x e 20 vezes π rad. Então, teremos que
180x é igual a 20 π rad. E vamos isolar o x. Então temos que x é igual a 20 π rad dividido por 180. Simplificando isso aqui, temos que x é igual a π rad sobre 9. Então, essa aqui é a nossa medida em radianos. Relação entre unidades. Entre essas três unidades existe uma relação. Então, nós vamos ver uma tabela agora que nos mostra qual é essa relação. Então, aqui nós temos o grau, na segunda linha temos o grado e a terceira linha temos o radiano. Então, 90 graus é equivalente a 100 graus e a π sobre 2 radianos. 180 graus é equivalente a 200 graus e a π radianos. 270 graus é equivalente a 300 graus e a 3π sobre 2 radianos. E 360 graus é equivalente a 400 graus e a 2π radianos. Agora vamos ver como calcular o comprimento de arco. Então, considere uma circunferência de raio R, então, circunferência de raio R, centro O, um ângulo central AOB, de medida alfa, em radianos. Observem bem isso aqui, pessoal. Alfa tem que ser em radianos. E o correspondente arco AB, contido nesse ângulo. Então, temos o arco AB aqui destacado em amarelo, contido nesse ângulo alfa. Nós temos como encontrar o comprimento desse arco aqui, que está contido nesse ângulo alfa. Então, vamos encontrar o comprimento do arco L da seguinte maneira. L é igual a alfa vezes R. E se nós quisermos saber o ângulo que esse arco está contido, nós vamos fazer alfa é igual a L dividido por R. Então, de maneira mais prática, para vocês guardarem essa forma melhor, pensem da seguinte forma. L é igual a alfa R. Observem aqui, como eu já destaquei para vocês, alfa, pessoal, tem que ser em radianos, tá? Então, se vocês tiverem a medida desse ângulo em graus, vocês precisam transformar em radianos. Se vocês substituírem a medida de alfa aqui em graus, o comprimento do arco de vocês vai dar errado. Então, vamos ver um exemplo numérico. Encontre o comprimento do arco contido na circunferência de centro O, sendo R igual a 2 e alfa igual a 45 graus. Então, temos a circunferência de centro O e raio R. O raio é igual a 2. O ângulo alfa é igual a 45 graus. Então, nós vamos querer encontrar o comprimento desse arco. Então, relembrando como nós encontramos o comprimento do arco. L é igual a alfa R. Ou L é igual a alfa vezes R. Para chegarmos numa solução, nós temos que ter um ângulo em radianos. Esse nosso ângulo foi dado em graus. Nós já vimos como transformar um ângulo de graus para radianos, então vamos fazer isso agora. Se 180 graus é igual a π radianos, 45 graus vai ser o ângulo alfa, que nós queremos saber em radianos. Tá? É uma regra de 3 básica, pessoal. Então, agora multiplicando em x aqui, alfa vezes 180 e 45 vezes π radianos, temos que alfa vezes 180 é igual a 45 vezes π radianos, e isolando o alfa para sabermos o valor do nosso ângulo em radianos, temos que alfa é igual a 45π sobre 180 radianos. Então, simplificando isso aqui, alfa é igual a π sobre 4 radianos. Então, agora nós já temos o valor do nosso ângulo alfa em radianos e vamos substituir nessa fórmula, que é L é igual a alfa R. Então, aplicando na fórmula L é igual a alfa R, temos que L é igual a π sobre 4 vezes 2. Por quê? Porque 2 é o valor do nosso raio. Então, L é igual a π sobre 2, que é igual a 1,57 centímetros aproximadamente. Então, não tem segredo algum. Se vocês tiverem o raio da circunferência e o ângulo da circunferência, vocês podem chegar no comprimento do arco L. Ciclo trigonométrico. Então, quando se trata de arcos, é muito importante que vocês saibam trabalhar com o ciclo trigonométrico. Por quê? Porque isso vai auxiliar muito vocês
na hora de acharem algum seno ou algum cosseno ou o valor de alguma tangente. E então é importantíssimo que vocês saibam trabalhar com o ciclo trigonométrico. E esse ciclo trigonométrico também muitas vezes vai servir para vocês confirmarem se o seno de um ângulo é positivo ou negativo, ou se o cosseno desse ângulo é positivo ou negativo, ou a tangente pode ser positiva ou negativa, tá? Vai servir para vocês se orientarem quando um ângulo é negativo e quando um ângulo é positivo. Então prestem bastante atenção nessa parte. Então, o ciclo trigonométrico é toda circunferência orientada que satisfaz as seguintes condições. Então, nós temos algumas condições para que uma circunferência seja um ciclo trigonométrico. O centro é a origem do plano cartesiano, ou seja, o centro da circunferência está contida no ponto 0 em x e 0 em y, ou seja, no ponto 0, 0. O raio R é unitário, ou seja, o raio é igual a 1. O raio da circunferência tem que ser igual a 1. O sentido horário do ciclo é negativo e, consequentemente, o sentido anti-horário do ciclo é positivo. Para quem não se lembra, o sentido horário é o sentido que o ponteiro do relógio gira. E o sentido anti-horário é o sentido contrário ao sentido que um ponteiro do relógio gira. E o ponto A é a origem do ciclo trigonométrico. Vocês já vão entender isso na hora que eu mostrar a figura. A localização da extremidade de um arco varia de acordo com o comprimento desse arco. Tá? Então vamos ver aqui o ciclo trigonométrico. Ele não está completo, tá? Porque ele não está com o valor dos senos e cossenos, pelo menos dos ângulos notáveis, mas conforme a aula vai se desenvolvendo, nós vamos vendo isso aí. Então isso aqui é básico para vocês terem noção. Isso também é um ciclo trigonométrico. Por quê? Porque o centro da nossa circunferência está contido no ponto 0, 0. O raio vale 1. Então, a medida do centro até o ponto A é igual a 1. O sentido horário é negativo. Prestem atenção aqui. O sentido horário é esse sentido aqui, ó. Então, aqui vocês podem ver que ele é negativo. E o sentido positivo é o sentido anti-horário, que é esse sentido de giro aqui, do qual está mostrando a flecha. Os eixos cartesianos dividem o ciclo trigonométrico em 4 arcos, cada um contido em um quadrante, como veremos a seguir. Então, para facilitar na hora de identificar se um seno, ou se um cosseno, ou se uma tangente é positiva ou negativa, nós dividimos o ciclo trigonométrico em 4 quadrantes, que veremos agora. Temos o arco AB, que está contido no primeiro quadrante, o arco BC, que está contido no segundo quadrante, o arco CD, que está contido no terceiro quadrante, e o arco DA, que está contido no quarto quadrante. Prestem atenção, observem que a ordem dos quadrantes é em sentido anti-horário. Primeiro quadrante, aí depois à esquerda temos o segundo quadrante, abaixo o terceiro quadrante e à direita o quarto quadrante. Então observem aqui que é em sentido anti-horário. Agora vamos trabalhar com arcos côngruos. Então, para trabalharmos com o ciclo trigonométrico, é mais conveniente trabalhar com arcos da primeira volta do sentido positivo, ou seja, do sentido anti-horário, que vão de 0 graus a 360 graus. Porém, podemos nos deparar com ângulos maiores que 360 graus. Então usamos arcos congruentes. Não tem nada que nos diz que um arco tem que ir de 0 a 360 graus apenas. Por isso, nós trabalhamos com arcos côngruos. Dois arcos são congruentes ou côngruos quando possuem a mesma extremidade. Um exemplo disso, o arco côngruo ao arco 405 graus, é o arco de 45 graus. Então, para vocês terem uma ideia do que é o arco côngruo, pensem em um ciclo trigonométrico. Ele vai de 0 a 360 graus. Tá, um arco de 405 graus, ele vai de 0 a 360 e depois do 360 ele soma mais 45.
Então, ele começa a dar uma segunda volta no nosso ciclo trigonométrico. Então, aí teremos o arco de 405 graus. Como ele dá uma volta de 360 graus mais 45 graus, nós temos que esse arco é coincidente com o nosso arco de 45 graus. Por isso, o arco côngruo de 405 graus é o arco de 45 graus. Como encontrar dois arcos côngruos? Então, nós vamos ver agora como encontrar, porque muitas vezes vocês vão se deparar com arcos maiores que 360 graus. Então, para vocês trabalharem melhor, é aconselhável que vocês reduzam esse arco para um arco côngruo da primeira volta. Então, seja x um arco no ciclo trigonométrico com x maior que 360 graus e x menor que 720 graus, ou x maior que 2π e menor que 4π, sendo assim, x é um arco da segunda volta do sentido positivo. Por que da segunda volta? Porque ele é maior que 360 graus. Então, se ele é maior que 360 graus, ele já entra numa segunda volta. E menor do que 720. Então, ele não passa para a terceira volta, porque 360 mais 360 é igual a 720. E, quando nos tratamos de radianos, é a mesma coisa. Por quê? Uma circunferência vai de 0 a 2π. Então, se ela é maior que 2π, ela entra na segunda volta. E se ela é menor que 4π, ela permanece na segunda volta. Para arcos da segunda volta do sentido positivo, podemos fazer x menos 360 graus para encontrar o arco côngruo de x. Por que x menos 360 graus? Porque se nós subtrairmos 360 graus, nós vamos estar tirando uma volta desse arco. Então, se ele é um arco da segunda volta e eu tiro uma volta, ele vai passar a ser um arco da primeira volta. Então, vamos ver um exemplo numérico. Encontre o arco côngruo de 480 graus. Então, a solução é o arco menos 360 graus, né? Então, nós vamos fazer 480 graus menos 360 graus, que é igual a 120 graus. 120 graus é um arco da primeira volta. Então, temos aqui o nosso ciclo trigonométrico. 480 graus seria ele dar essa volta toda aqui, né? Ele daria uma volta inteira, acompanhe a seta aqui, uma volta inteira no nosso ciclo trigonométrico, mais esse arco destacado em vermelho. Porém, esse arco destacado em vermelho é o arco de 120 graus, que é o arco côngruo a 480 graus. Observem aqui que eu tinha o 480, né, que ele dava essa volta que eu já mostrei para vocês, e aí eu tirei uma volta dele, ou seja, eu tirei 360 graus, tirei essa volta dele e ele nos restou apenas o arco de 120 graus, que é um arco da primeira volta. Muitas vezes vocês vão se deparar não com arco apenas da segunda volta ou da primeira volta. Então, quando forem arcos acima da segunda volta, tem uma maneira de vocês fazerem, que é não subtraindo 360. Porque na maioria das vezes vocês não vão saber de qual volta é esse arco. Então, vocês não podem subtrair uma quantia exata dele. Então, dividimos o arco x com x maior que 360 graus. Por quê? Porque se x é maior que 360 graus, ele já é um arco da segunda volta. Dando continuidade aqui, por 360 graus, para encontrarmos o número de voltas, e o resto da divisão é o arco côngruo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. Se fizermos isso para arcos acima da segunda volta, teríamos que subtrair 360 graus. Então, para evitar isso, vamos fazer da seguinte forma. Considere um arco de 405 graus, aquele arco do primeiro exemplo que eu dei para vocês. Vamos dividir 405 por 360 e o resultado que nós vamos obter aqui é o número de voltas desse arco. E o resto, como eu disse para vocês aqui em cima, vai ser o arco côngruo ao arco de 405 graus. Portanto, temos que 405 dividido por 360 é 1 com um resto de 45 graus. Portanto,
esse é um arco da primeira volta e o arco côngruo a 405 graus é o arco de 45 graus, que é a medida do arco de mesma extremidade. Exemplos. Encontre os arcos côngruos dos seguintes ângulos. Exemplo A, 402 graus. Então, solução. Como nós vamos encontrar o arco côngruo ao ângulo de 402 graus? Nós já vimos que temos que dividir o arco por 360, onde o resto vai ser seu arco côngruo e o resultado vai ser quantas voltas esse arco dá no nosso ciclo trigonométrico. Então vamos fazer 402 dividido por 360, onde o resto é igual a 42 graus e o resultado aqui é igual a 1. Ele dá uma volta no ciclo trigonométrico e o arco côngruo a ele é 42 graus. Então, temos aqui o nosso ciclo trigonométrico e o arco côngruo a 402 graus, que é 42 graus. Exemplo B, 1314 graus. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos dividir 1314 graus por 360 graus, onde o resto vai ser nosso arco côngruo e o resultado da divisão vai ser o número de voltas que esse arco deu no nosso ciclo trigonométrico. Então, vamos fazer 1314 dividido por 360, onde vamos ter que o resultado é 3. Então, esse arco deu 3 voltas no nosso ciclo trigonométrico e o resto é 234 graus. Ou seja, o arco côngruo ao arco de 1314 graus é de 234 graus. Temos aqui o nosso ciclo trigonométrico. Então, o nosso arco de 1314 graus dá 3 voltas do nosso ciclo trigonométrico e quando ele entra na quarta volta, ele para no mesmo ponto que seu arco côngruo de 234 graus. Para medidas negativas, ou seja, quando nós estamos girando em sentido horário no nosso ciclo trigonométrico, este processo nos leva ao arco côngruo da primeira volta negativa. Então aí nós somamos 360 graus para encontrar a volta positiva. Por quê? Porque se nós estamos na volta negativa e somarmos 360 graus, nós vamos dar uma volta positiva de 360 graus e parar no mesmo ponto, porém com um arco positivo. Então, um exemplo aqui, nós temos o arco negativo, que é menos P. Se nós somarmos 360 graus, nós vamos ter o arco positivo P. Observem, nós tínhamos o arco menos P, aí 360 graus é uma volta completa no ciclo trigonométrico. Sigam a seta, então nós vamos dar toda essa volta aqui. Quando chegamos aqui, temos uma volta completa e teremos o arco P positivo. Exemplos. Encontre o arco côngruo da primeira volta positiva. Então, exemplo A, menos 130 graus. Como nós já vimos, para aplicarmos aquela divisão do arco por 360 graus, nós vimos que o arco precisa ser maior que 360 graus. Ou seja, ele precisa dar mais de uma volta no nosso ciclo trigonométrico. Esse arco aqui é menos 130 graus. Ou seja, ele ainda está na primeira volta. Então, para encontrarmos o arco côngruo da primeira volta positivo, nós apenas vamos somar 360 graus. Então, menos 130 graus mais 360 graus é igual a 230 graus. Exemplo B, menos 540 graus. Então, esse arco é menor do que 360 graus. Então, ele já passou da primeira volta no ciclo trigonométrico e já está na segunda volta. Então, o que nós vamos fazer? Dividir menos 540 por 360, onde o resto vai ser 180 graus. Ou seja, o nosso arco côngruo a menos 540 graus é menos 180 graus. Aqui eu fiz a divisão positiva, porém não se esqueçam que esse é um ângulo negativo.
tá? Então temos que o arco côngruo é menos 180 graus, porque se 540 é negativo, o 180 vai ser também. Vamos encontrá-lo no sentido positivo, somando 360 graus. Então, menos 180 mais 360 é igual a 180 graus. Portanto, o arco côngruo a menos 540 graus da primeira volta positiva é o arco de 180 graus. Seja β a medida de um arco, alfa a medida do arco côngruo da primeira volta positiva e k o número de voltas do arco beta, a medida dos arcos côngruos a alfa é dado por beta é igual a alfa mais k vezes 360 graus. Isso em graus. E beta é igual a alfa mais k vezes 2π. Isso em radianos. Então, nós temos um arco alfa, né, que é um arco da primeira volta, e k é o número de voltas que esse arco vai dar no nosso ciclo trigonométrico. Então, se eu aplicar essa fórmula, beta é igual a alfa mais k vezes 360 para graus, ou beta igual a alfa mais k vezes 2π para radianos, eu vou ter todos os arcos côngruos acima da primeira volta que eu desejar para esse arco alfa. Função seno. Nós vimos então como encontrar o seno de um ângulo, o cosseno e a tangente de um ângulo. Já vimos ciclo trigonométrico, arcos côngruos. Então agora nós vamos trabalhar com função seno. Então, considerando um arco AP, cuja medida é x, denominamos seno do arco AP o valor da ordenada, ou seja, do eixo y, do ponto P. Então, temos o ciclo trigonométrico e vamos agora considerar um arco AP. Temos esse arco AP de medida x, denominamos seno do arco AP o valor da ordenada, ou seja, no eixo y, do ponto P. Então, o que nós vamos fazer para encontrar o valor do seno de x? Nós temos esse arco e o ponto P, que é o ponto que limita o máximo do nosso arco, e traçarmos uma reta paralela ao eixo x até chegarmos no eixo y, nós vamos ter o valor do seno de x, ou do seno do arco x. Então, isso é a definição de seno de x se tratando de ciclo trigonométrico. Um exemplo, então. Seno do arco de 30 graus. Então, temos o ciclo trigonométrico, um arco de 30 graus, delimitado pelos pontos A e P. Então, o que nós vamos fazer para encontrar o valor do seno de 30 graus? Traçar uma reta paralela ao eixo x até tocarmos no eixo y. Então, o tamanho do segmento formado vai ser o seno do nosso arco de 30 graus. Observem aqui, esse comprimento aqui vale meio. Então, o seno de 30 graus é igual a meio. Sinais da função seno. Então, quando a função seno é positiva e quando a função seno é negativa. Pelo fato do valor do seno de um arco ser dado pelo eixo das ordenadas, ou seja, o eixo dos y, o seno dos arcos do primeiro e segundo quadrante são positivos e o seno dos arcos dos terceiro e quarto quadrantes são negativos. Prestem atenção aqui então. O valor do seno é dado pelo eixo dos y ou das ordenadas. Se o centro da nossa circunferência ou o centro do nosso ciclo trigonométrico coincide com o ponto 0, 0, ou seja, coincide com a origem do plano cartesiano, para cima do eixo x nós temos y positivo e para baixo do eixo x nós temos y negativo. Então, como o seno é dado no eixo dos y, nós temos que no primeiro e segundo quadrante, que estão acima do eixo x, são positivos. E no terceiro e quarto quadrantes, que estão abaixo do eixo x, eles são negativos. Então, aqui uma tabela, né, mostrando o esquema para vocês. Quadrantes primeiro, segundo, terceiro e quarto. E a função seno é positiva no primeiro quadrante, positiva no segundo quadrante,
negativa no terceiro quadrante e negativa no quarto quadrante. Exemplos. Observe os arcos abaixo, o quadrante do qual pertence e seus respectivos senos. Então, arco de 30 graus. Temos o ciclo trigonométrico aqui. Temos esse arco de 30 graus. Ele pertence ao primeiro quadrante. Por quê? Porque o ponto P que limita ele em 30 graus está no primeiro quadrante. Então, esse arco está no primeiro quadrante. E o seno de 30, como nós já vimos, é igual a meio. Portanto, esse comprimento aqui, da origem até o ponto M, vale meio também. Porque se nós traçarmos uma reta paralela ao eixo X do ponto P até o ponto M, nós estamos encontrando o valor do seno do nosso arco. Exemplo B. Arco de 150 graus. Então, nós temos esse arco de 150 graus. Ele está presente no segundo quadrante. Por que ele está presente no segundo quadrante? Porque o seu ponto final, o ponto que delimita ele em 150 graus, está no segundo quadrante. Portanto, esse arco é do segundo quadrante. E, traçando uma reta paralela com o eixo X, nós temos que o seno de 150 graus é igual a meio. Notem que o seno de 150 graus é o mesmo seno de 30 graus. E os dois são positivos. Por quê? Porque eles estão no primeiro e segundo quadrantes. Exemplo C. Arco de 210 graus. Então, temos aqui um arco de 210 graus. Podemos perceber que ele está presente no terceiro quadrante. Por que ele está presente no terceiro quadrante? Porque o ponto que limita ele a 210 graus está no terceiro quadrante. Portanto, o arco está no terceiro quadrante. E traçando uma reta paralela ao eixo X, até chegarmos no eixo Y, temos que o seno de 210 graus é igual a menos meio. Por que o seno de 210 graus é igual a menos meio? Porque 210 graus está no terceiro quadrante. E o terceiro quadrante para valores do seno é negativo. E o arco de 330 graus. Temos aqui um arco de 330 graus. Ele está presente no quarto quadrante. Por quê? Porque o ponto que limita ele a 330 graus está no quarto quadrante. Por isso, ele está no quarto quadrante. E aí, traçando uma reta paralela com o eixo X até tocarmos o eixo Y, temos que o valor do seno de 330 graus é igual a menos meio. Também porque ele está no quarto quadrante. E para valores do seno, o quarto quadrante é negativo. Seno dos arcos notáveis. Se tratando de função seno, temos 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus como arcos notáveis. Vamos observar os valores do seno desses arcos nas figuras seguintes. Então, temos aqui um ciclo trigonométrico, né, com origem em A, 0 graus ou 0 radianos. Aqui temos o seno de 0. Então, o arco 0 graus. O seno, nós sabemos que é dado no valor das ordenadas, ou seja, no valor dos y. Então, nós temos sempre que trabalhar nesse eixo, apenas nesse eixo, tá? Então, seno de 0 graus. 0 graus é o ponto A. E se traçarmos uma reta paralela ao eixo X até chegarmos no eixo Y, temos que esse ponto vai estar na origem. Ou seja, a coordenada Y vai ser 0. Portanto, o seno de 0 graus é igual a 0. Agora, temos um outro ciclo trigonométrico com um arco AB, ou um arco de 90 graus. Tá? Observem aqui que o ponto B é 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Então, esse arco é de 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Para encontrarmos o valor do seno desse ângulo de 90 graus,
como eu disse para vocês, nós sempre trabalhamos em cima do eixo y, se tratando de função seno. Então, vamos sair da origem e ir até o ponto B. Então, traçando uma reta da origem até o ponto B, temos essa reta destacada em azul aqui. E por que nós sabemos que ela vale 1? Lembrem-se, para ser um ciclo trigonométrico, o raio da circunferência tem que ser igual a 1. Então, se esse é um ciclo trigonométrico, a circunferência tem raio 1. Então, o seno de 90 graus é igual a 1. Temos outro ciclo trigonométrico, agora com um arco de 180 graus ou π radianos. Agora temos o mesmo caso de quando o ângulo era 0 graus. Aqui, se traçarmos uma reta paralela do ponto C, que é o arco 180 graus ou π radianos, até o eixo dos y ou das ordenadas, nós vamos ter que a coordenada para y é 0. Por quê? Porque o ponto vai estar na origem. Esse ponto destacado em azul aqui é o valor do seno do nosso arco. Então, como ele está na origem, é 0 para y. Se o valor de y é 0, então o seno de 180 graus é 0. O arco de 360 graus, ou 2π radianos. Nós temos aqui também o mesmo caso de quando o arco é 180 graus e quando o arco é 0 graus. Se traçarmos uma reta paralela ao eixo x do ponto A até chegarmos no eixo das ordenadas ou o eixo dos y, nós vamos chegar na origem do nosso plano cartesiano ou no centro da nossa circunferência, onde a coordenada para y é 0. Então, nós sabemos que o seno de 360 graus é igual a 0. Agora, o seno de 270 graus. Então, nós temos esse arco aqui de 270 graus. Então, vamos traçar uma reta paralela do ponto D até o eixo das ordenadas. Porém, o ponto D está em cima do eixo das ordenadas. Então, eu traço uma reta da origem até o ponto D, que vai ser o mesmo valor do raio da circunferência. Como esse é um ciclo trigonométrico, esse raio da circunferência vale 1. Porém, como ele está entre o terceiro e quarto quadrante, ou podemos também argumentar que pelo fato dele estar abaixo do eixo x, essa medida vale menos 1. Portanto, seno de 270 graus é igual a menos 1. Tabela do seno dos arcos mais comuns, que são 0, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Então, o valor do seno para 0 graus é 0. Para 30 graus, ou π sobre 6 radianos, é meio. Para 45 graus, ou π sobre 4 radianos, é raiz de 2 sobre 2. Para 60 graus, ou π sobre 3 radianos, é raiz de 3 sobre 2. Para 90 graus, ou π sobre 2 radianos, é 1. Para 180 graus, ou π radianos, é 0. Para 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos, é menos 1. E para 360 graus, ou 2π radianos, é 0. Quem não se lembrar desses ângulos de 0 graus, 90 graus, 180, 270 e 360 graus, dê uma olhadinha nos dois slides anteriores, que lá está explicando sobre isso. E é muito interessante que vocês saibam identificar o valor do seno desses 5 arcos aqui que eu acabei de passar para vocês nos dois slides anteriores, porque muitas vezes vocês vão se deparar com ângulos de 90 graus ou 180 ou algum desses outros ângulos e vocês não vão precisar ficar fazendo na calculadora, vocês já vão ter em mente. Gráfico da função seno. Vamos utilizar a tabela de valores do seno para desenhar o gráfico da função seno. Então vamos ver como é o gráfico da função seno. Então temos essa tabela de valores, e a tabela que eu passei para vocês no slide anterior.
O gráfico da função seno é dessa forma. Ele corta o eixo y na origem do plano cartesiano. Ele corta o eixo x em π radianos, 2π radianos, 3π radianos, 4π radianos e assim por diante. E também em menos π radianos, menos 2π radianos, menos 3π radianos. Observe, se a função é seno de x, quando x é igual a zero, o seno de x é igual a zero. Quando x é igual a π sobre 6, seno de π sobre 6 é igual a meio. Quando x é π sobre 4, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Quando x é igual a π sobre 2, y, ou seja, seno de x, é igual a 1. Quando x é igual a π, seno de π é igual a 0. Quando x é 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. Um detalhe muito importante no gráfico da função seno, que a função seno de x tem uma imagem que varia de menos 1 até 1. Porque o gráfico nunca vai passar desse intervalo de menos 1 até 1. Relação entre o ciclo trigonométrico e o gráfico da função seno. Observem aqui, no caso dos quadrantes, onde são positivos e onde são negativos. Então, observem que de 0 a π, nós temos apenas valores positivos. Então, aqui, ó, de 0 a π, nós temos apenas valores positivos. De 0 a π sobre 2, notem aqui, esse arco de 0 a π sobre 2, nós temos apenas valores para seno crescentes. Ó. Conforme vai aumentando o arco, vai crescendo o nosso valor do seno. Então, olhem na função aqui, de 0 a π sobre 2, está crescendo o nosso gráfico também. Agora, de π sobre 2 até π, ó, quanto maior o arco, menor o nosso valor do seno. Então, no nosso gráfico, de π sobre 2 até π, também vai estar decrescendo. Agora, de π a 2π, nós temos apenas valores negativos para o nosso seno. Então, olhem aqui no gráfico da função, de π até 2π, valores apenas negativos. No terceiro quadrante, que vai de π até 3π sobre 2, nós temos valores decrescentes para o nosso seno. Porque notem, quanto maior é o nosso arco, menor é o nosso seno. Então, aqui também, de π até 3π sobre 2, a nossa função continua decrescendo. E de 3π sobre 2 até 2π, a nossa função começa a crescer, porque quanto maior o arco, maior é o nosso valor para o seno. Então, de 3π sobre 2 até 2π, a nossa função também cresce. Então, ela decresce de π sobre 2 a 3π sobre 2. Características da função seno. Então, nós já vimos como encontrar o seno a partir do ciclo trigonométrico. Já vimos o gráfico da função seno, a relação entre o gráfico e o ciclo trigonométrico. Agora vamos ver as características da função seno. O domínio da função seno é o conjunto dos números reais. Por que o domínio é o conjunto dos números reais? Porque x pode assumir qualquer valor. O conjunto imagem é de menos 1 até 1. Então, imagem de f é igual a y pertence aos reais, tal que y vai de menos 1 a 1. Lembram que eu falei para vocês que no eixo y a função ia ficar variando apenas de menos 1 a 1? Então, consequentemente, a imagem vai de menos 1 até 1. O período da função seno é 2π. Eu não expliquei para vocês quando eu falei do gráfico, porém eu vou mostrar para vocês agora no exemplo. O período é o quê? O período de uma função é quando essa função completa um ciclo. Então, a função seno, olhando no gráfico dela, vocês podem perceber que ela completa um ciclo quando ela vai de 0 a 2π. Eu vou voltar aqui para vocês verem melhor.
o período é quando ela completa um ciclo. Portanto, esse aqui é um ciclo da função seno. A partir daqui ela vai começar esse ciclo de novo, e a partir daqui ela também vai começar esse ciclo de novo. Portanto, o período da função seno é de 2π, porque ela vai de 0 até 2π. Exemplo: faça o gráfico das funções e encontre a imagem e o período. Nós temos algo de diferente aí agora. Nós estávamos trabalhando com o gráfico da função seno de x, e agora nós temos a função 2 seno de x. Então, o que vai acontecer com o nosso gráfico? A nossa imagem vai mudar. Prestem atenção, nossa imagem vai agora passar a ser de menos 2 até 2. Por quê? Porque para todo valor do seno de x, eu estou multiplicando 2. Então, quando o seno de x é igual a 1, multiplicando 2, vai ser 2. No caso, seno de π sobre 2 é igual a 1. Porém, 2 vezes seno de π sobre 2 é igual a 2. Seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. Porém, 2 seno de 3π sobre 2 é igual a menos 2. Assim, a nossa imagem vai ser expandida. Vai passar a ser de menos 2 até 2. Então, se aqui fosse 5 seno de x, a nossa imagem seria de menos 5 até 5. Se fosse uma constante c qualquer aqui, então nossa imagem seria de menos c até c. Aqui o que eu disse para vocês, a imagem é y pertence aos reais, tal que y vai de menos 2 até 2, e o período da nossa função continua o mesmo, porque eu não mexi na função seno de x. Se eu tivesse mexido, colocado alguma constante multiplicando esse x, eu teria mexido no período. Porém, o seno de x continuou preservado. Esse 2 multiplicando, nós só aumentamos a nossa imagem. Tá? Então, o período continua o mesmo, ó, de 0 a 2π. Se vocês se esquecerem disso, é só vocês olharem no gráfico. Ó. O gráfico completa um ciclo quando ele vai de 0 a 2π. Passou de 2π e passou de 0, ele vai começar outro ciclo, igual a esse aqui. Então, o período vai de 0 a 2π. Exemplo B. f de x é igual a seno de 2x. Aqui vai acontecer o que eu disse para vocês no slide anterior. Antes, o 2 estava multiplicando o seno de x. Então, nós só mudamos a imagem. Agora, o 2 está multiplicando o x que está no nosso seno. Então, nós temos seno de 2x. Isso sim vai alterar o período da nossa função. Por quê? Porque ela vai ajustar a nossa função. Prestem atenção como é que esse gráfico vai ficar. No gráfico da função seno de x, nós temos que f de x é igual a 1 quando x igual a π sobre 2. Nesse gráfico, nós temos que f de x é igual a 1 quando x é igual a π sobre 4. Então, isso aqui é a mesma coisa de nós termos juntado o nosso gráfico mais. Antes ele era mais largo, ele cortava o eixo x em π, tá certo? E agora ele corta o eixo x em π sobre 2. Então, nós temos que a imagem da função ela continua a mesma, ou seja, y pertence aos reais, tal que y varia de menos 1 até 1, tá? A imagem não foi alterada. E prestem atenção no período. O período sim foi alterado. Por que que o período foi alterado? Porque ó, a função completa um ciclo em um espaço menor. Antes, na função seno de x, ela completava o seu ciclo de 0 a π sobre 2. Agora aqui, ela reduziu pela metade. Ela completa um ciclo de 0 a π. Tá? Então, ou seja, quanto maior for a constante que eu multiplicar nesse x aqui, mais junto o meu gráfico vai ficar. Se aqui fosse, por exemplo, seno de 4x, o meu período teria sido reduzido 4 vezes. Se fosse seno de 3x, meu período teria sido reduzido 3 vezes. E assim por diante. Exemplo C.
f de x igual a módulo de seno de x. O módulo, o que nos diz? Quando nós temos módulo, nós sabemos que nós só vamos ter valores positivos. Então, o que vai acontecer com os valores negativos do gráfico da função seno de x? Esses valores vão ser rebatidos para valores positivos. Observem aqui. Aqui, percebam, essa função que eu vou passar a seta em cima agora, acompanhe, seria a função do seno de x, como nós já vimos. Aqui, passando por cima da linha azul tracejada, agora por cima da linha vermelha destacada e azul tracejada de novo. Essa seria a nossa função seno de x. Como eu disse para vocês, quando temos um módulo, isso implica que nós só temos valores positivos. Então aqui, o que nós vamos fazer? Com os valores negativos da nossa função seno, nós vamos rebatê-lo para valores positivos. Então de π a 2π, nós rebatemos para valores positivos. E de 3π a 4π, nós também rebatemos os valores negativos para valores positivos. Então nós teremos esse tipo de função para função módulo do seno de x. E notem que o período vai mudar também. Por que o período vai mudar? Porque a forma do nosso gráfico muda. Para ele completar um ciclo, ele precisa de menos espaço, porque aqui ele não vai para baixo de novo. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no ciclo anterior. Então o período também é reduzido. A imagem vai de 0 a 1. Prestem atenção aqui, ó, y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 1. Por que ele vai de 0 a 1? Porque ó, só temos valores positivos para f de x, porque a função é uma função modular, né? Então nós só temos valores positivos de 0 até 1. E o período, como eu já havia dito para vocês, vai de 0 a π, porque a partir de π ele começa a repetir o mesmo ciclo. Agora vamos estudar função cosseno. A função cosseno, ela se diferencia da função seno. Por quê? Porque na hora de identificarmos o cosseno no ciclo trigonométrico, nós não vamos mais identificá-lo no eixo dos y ou no eixo das ordenadas. Nós vamos identificar o seno no eixo dos x ou eixo das abscissas. Então, considerando um arco AP, cuja medida é x, denominamos cosseno do arco AP o valor da abscissa ou do eixo x do ponto P. Então o que nós fazemos? Nós temos esse arco AP, nós pegamos o ponto que delimita o arco AP, o ponto máximo, né, que delimita o arco AP, e traçamos uma reta vertical até tocarmos no eixo dos x ou das abscissas. E aí nós traçamos uma reta da origem até esse ponto. E aí então teremos o valor do cosseno desse arco, que no caso aqui é o cosseno do arco x. Então vamos ver um exemplo numérico. Cosseno do arco de 30 graus. Então nós temos aqui o ciclo trigonométrico, o arco AP, que vale 30 graus. Então nós vamos traçar uma reta paralela ao eixo y até chegarmos no eixo x. E aí então nós traçaremos uma reta da origem até o ponto N, que o valor dessa reta vai ser raiz de 3 sobre 2. Por isso, o cosseno do arco de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Reparem que isso aqui é da mesma maneira que nós fazemos com o seno. Porém, nós vamos agora traçar uma reta paralela ao eixo x até chegarmos no eixo y. O seno nós identificamos no eixo das ordenadas e o cosseno nós identificamos no eixo das abscissas. Sinais da função cosseno. Então vamos estudar os sinais, em quais quadrantes essa função é positiva e em qual quadrante essa função é negativa. Então, o valor da função cosseno é dado no eixo das abscissas, ou eixo x. Então, os valores do primeiro e quarto quadrantes serão positivos e do segundo e terceiro quadrante serão negativos. Então, vamos observar aqui por que isso vai acontecer. Como eu já disse para vocês quando eu disse de sinais de função seno,
como o centro da circunferência é a origem do plano cartesiano, nós temos aqui que esse ponto é o ponto 0, 0, certo? Então, quando nós formos tratar de cosseno, nós vamos ter como base o nosso eixo y. Por que o eixo y? Porque valores do cosseno para a direita do eixo y são positivos e valores para o cosseno à esquerda do eixo y são negativos. Quem está à direita do eixo y ou na parte positiva do eixo x? O primeiro e o quarto quadrante. E à esquerda do eixo y ou na parte negativa do eixo x são o segundo e terceiro quadrantes. E aqui uma tabela de sinais da função cosseno. Então, os quadrantes aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e os sinais da função cosseno. Então, no primeiro quadrante positiva, segundo quadrante negativa, terceiro quadrante negativa e quarto quadrante positiva. Então, vamos ver alguns exemplos agora. Observe os arcos abaixo, o quadrante do qual pertence e seus respectivos cossenos. Então, exemplo A, temos o arco de 45 graus, que é esse arco aqui destacado em vermelho. Ele está no primeiro quadrante, porque o ponto que delimita o máximo desse arco está no primeiro quadrante. Portanto, esse arco está no primeiro quadrante. E o valor do seu seno é raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque se traçarmos uma reta paralela ao eixo y até encostarmos no eixo x e depois traçarmos uma reta no eixo x da origem até o ponto de interseção dessas duas retas, nós vamos ter que o valor dessa reta no eixo x é raiz de 2 sobre 2. Exemplo B, um arco de 135 graus. Então, nós temos esse arco aqui de 135 graus. Ele está no segundo quadrante. Por quê? Porque 135 graus está no segundo quadrante. Então, esse arco destacado em vermelho também está no segundo quadrante. E para encontrarmos o valor do seu cosseno, da mesma forma, traçando uma linha paralela ao eixo y até encostarmos no eixo x. E depois uma reta do eixo x até o ponto de interseção. E temos que isso vale menos 2 raiz de 2. Observem que agora aqui o valor do cosseno passou a ser negativo. Por quê? Porque ele está no segundo quadrante. Então, como eu já disse para vocês, no segundo quadrante o valor do cosseno é negativo. Exemplo C, 225 graus. Então, nós temos esse arco aqui de 225 graus. Esse arco está no terceiro quadrante. Então, se ele está no terceiro quadrante, nós sabemos que o valor do cosseno dele é negativo. E aí, traçando uma reta paralela ao eixo y até interceptarmos o eixo x, e depois traçando uma reta no eixo x da origem até o ponto de interseção, nós temos que o cosseno de 225 graus vale menos raiz de 2 sobre 2. Por que negativo? Porque ele está no terceiro quadrante. E exemplo D, um arco de 315 graus. Então, nós temos esse arco de 315 graus. Ele está no quarto quadrante, porque 315 graus está no quarto quadrante. Então, o arco de 315 graus também está no quarto quadrante. Ele é positivo, observem aqui que o valor do cosseno é positivo. Por quê? Porque no quarto quadrante o valor do cosseno é positivo. Lembrando vocês, primeiro e quarto quadrantes, valor do cosseno positivo. Segundo e terceiro quadrantes, o valor do cosseno é negativo. Então, aqui encontrando o valor do cosseno de 315 graus, traçando uma reta paralela ao eixo y até interceptarmos o eixo x, e depois traçando uma reta em cima do eixo x até o ponto de interseção das duas retas aqui, temos então que o valor do cosseno de 315 graus é raiz de 2 sobre 2. Cosseno dos arcos notáveis. Se tratando de função cosseno, temos 0, 90, 180, 270 e 360 graus como arcos notáveis. Então, vamos observar valores do cosseno desses arcos nas figuras seguintes. Então, vamos começar com o arco de 0 graus. O arco de 0 graus está presente no ponto A. Então, como nós
encontramos o valor do cosseno no eixo das abscissas ou eixo dos x, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar uma reta da origem até o ponto A. Essa reta da origem até o ponto A é o raio da nossa circunferência. E nós sabemos que um ciclo trigonométrico tem raio igual a 1. Portanto, o valor desse comprimento aqui é 1. Sendo assim, o cosseno de 0 graus é 1. Para cosseno de 90 graus, ou π sobre 2 radianos, nós temos o arco AB, que é um arco de 90 graus, e nós vamos traçar no eixo X uma reta da origem até o arco de 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Então, o valor do cosseno vai ser 0. Por que vai ser 0? Porque nós não temos como traçar uma reta aqui no eixo X para chegarmos no arco de 90 graus, porque o arco de 90 graus está contido somente no eixo dos Y. Portanto, o cosseno de 90 graus vai ser igual a 0, porque esse ponto azul aqui em destaque está no ponto 0x e 0 em y. Como nós queremos saber o valor do x, cosseno de 90 graus é igual a 0. Cosseno de 180 graus. Então, nós temos esse arco aqui de 180 graus, ou π radianos, que nós vamos fazer? Traçar uma reta no eixo X da origem até o nosso arco de 180 graus, ou π radianos. Então, traçando essa reta, nós vamos ter que essa reta em destaque também é o raio da nossa circunferência. Nós sabemos que o raio do ciclo trigonométrico vale 1, porém, essa reta está à esquerda do eixo Y. Então, à esquerda do eixo Y, nós temos valores negativos. Portanto, o cosseno de 180 graus vai ser menos 1. Cosseno de 360 graus, ou 2π radianos. Nós temos que o arco de 360 graus, ou 2π radianos, é uma volta inteira no nosso ciclo trigonométrico. Então, nós vamos traçar uma reta da origem até o ponto A. Por quê? Porque o arco de 360 graus, ou 2π radianos, coincide com o arco de 0 graus, ou 0 radianos. Tá? Então, nós vamos traçar essa reta aqui e vamos ter que isso também vai ser o valor do raio da nossa circunferência, que por si é 1. Portanto, o cosseno de 360 graus é igual a 1. E agora vamos ver o cosseno de 270 graus. Então, nós temos esse arco aqui de 270 graus e vamos traçar uma reta no eixo X, partindo da origem até o arco de 270 graus. Não temos como fazer isso. Por quê? Porque o arco de 270 graus está contido apenas no eixo Y. E se ele está contido apenas no eixo Y, o valor de x vai ser 0. Observem aqui, nós temos esse ponto em azul claro em destaque aqui, que é o valor do nosso cosseno. Então, nós temos que o cosseno de 270 graus é igual a 0. Então, agora uma tabela do cosseno dos arcos mais comuns, incluindo os arcos notáveis, que nós acabamos de trabalhar, e 30, 45 e 60 graus. Então, temos aqui, para 0 graus ou 0 radianos, temos que vale 1. Para 30 graus ou π sobre 6 radianos, vale raiz de 3 sobre 2. Para 45 graus ou π sobre 4 radianos, vale raiz de 2 sobre 2. Para 60 graus ou π sobre 3 radianos, vale meio. Para 90 graus ou π sobre 2 radianos, vale 0. Para 180 graus ou π radianos, vale menos 1. Para 270 graus ou 3π sobre 2 radianos, vale 0. E para 360 graus ou 2π radianos, vale 1. Agora vamos ver o gráfico da função cosseno. Então, vamos utilizar a tabela de valores do cosseno para desenhar o gráfico da função cosseno. Então, vamos utilizar essa tabela aqui, que nós vimos no slide anterior, para plotarmos o gráfico da função cosseno. Então, temos o gráfico. Observem aqui. A função seno, nós vimos que seu gráfico é periódico.
A função cosseno também vai ser um gráfico periódico. Porém, a diferença entre elas é que a função seno interceptava o eixo y na origem e na função cosseno o gráfico vai interceptar o eixo y em 1, não mais na origem como era no seno. Então observem aqui que cosseno de 0 graus é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é 0 e cosseno de 2π é 1 e assim por diante. Tá? E aqui para valores negativos também, cosseno de menos π sobre 2 é 0, cosseno de menos π é menos 1, cosseno de menos 3π sobre 2 é 0, cosseno de menos 2π é 1. Tá? Esses valores negativos, lembrem-se que é para quando nós trabalhamos no sentido horário do nosso ciclo trigonométrico. Então, relação entre o ciclo trigonométrico e o gráfico da função cosseno. Então, nós temos o gráfico da função cosseno e o nosso ciclo trigonométrico. Observem que de 0 a 90 graus, ou π sobre 2, aqui nós temos que é uma função decrescente para o cosseno. Por quê? Porque quanto maior é o arco, menor é o valor do cosseno. Então, olha aqui, de 0 a π sobre 2, o nosso gráfico está decrescendo. Em π sobre 2, o valor do cosseno é 0. De π sobre 2 radianos até π radianos, nós temos também que o nosso gráfico está decrescendo. Por quê? Porque quanto maior o arco, menor é o valor do cosseno. Então, nós temos aqui, o gráfico também está decrescendo. E quando ele chega em π radianos, nós temos que o valor do cosseno é menos 1. Temos também que de π sobre 2 a π radianos, nós temos que é negativo o valor do cosseno. Então, nós temos valores do cosseno aqui negativos também. De π até 3π sobre 2 radianos, nós temos que é crescente o valor do cosseno. Por que é crescente? Quanto maior o arco, maior o valor do cosseno. Então, aqui também, no nosso gráfico, de π até 3π sobre 2 radianos, ele também vai ser crescente. E quando ele vale 3π sobre 2 radianos, ele é igual a 0. Observem também que ele está no terceiro quadrante, portanto, ele é negativo. Aqui no nosso gráfico, nós temos também que ele é negativo. Tá? E de 3π sobre 2 radianos até 2π radianos, nós temos que é crescente o valor do cosseno. Por quê? Porque quanto maior o arco, maior o valor do cosseno. Aqui temos também que de 3π sobre 2 a 2π são valores crescentes. E são valores positivos. Por quê? Porque quando ele está no quarto quadrante, são valores positivos. Então, aqui também no nosso gráfico temos valores positivos. E quando o arco é igual a 2π, ele é igual a 1, que é o que temos aqui no nosso gráfico. E se continuarmos ele, nós vamos entrar nesse ciclo novamente. Por quê? Porque aí ele vai começar a dar uma segunda volta no nosso ciclo trigonométrico e o nosso gráfico vai ter o mesmo desenho. Ou seja, é uma função periódica. Características da função cosseno. O domínio da função cosseno é o conjunto dos números reais. Então, nós temos o domínio de f é igual aos reais. Por quê? Porque nós podemos substituir qualquer valores para x. Tá? Conjunto imagem é menos 1 até 1. Por que é de menos 1 até 1? Vocês puderam observar que o gráfico da função varia de menos 1 até 1. E temos que a imagem da função é igual a y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. O período da função cosseno é 2π. Por que o período da função cosseno é 2π? Porque vocês puderam observar que, eu vou até voltar no gráfico para vocês aqui, que o gráfico tem um período dessa seguinte forma. Acompanhem a seta aqui. O período do nosso gráfico é esse aqui. A partir daqui, ele vai se repetir. Observem aqui.
A partir daqui também, ele se repete novamente. Então, a maneira de identificarmos o período da função cosseno é diferente da maneira de identificarmos o período da função seno, tá? Fiquem atentos nisso. Exemplo. Faça o gráfico das funções e encontre a imagem e o período. Então, exemplo A. f de x é igual a 2 cosseno de x. Então, temos o gráfico aqui. O que vai mudar no gráfico da função cosseno de x e o gráfico da função 2 cosseno de x? Vai mudar a imagem da nossa função. Por quê? Porque a nossa imagem vai ser multiplicada por 2. É da mesma forma que eu expliquei para vocês quando nós vimos função seno, tá? Então, quando nós temos uma constante multiplicando o cosseno de x, nós vamos ter que a imagem da nossa função vai ser multiplicada pela constante que está multiplicando a nossa função. Então, temos que a imagem da função é y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. E o período vai de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Notem que o período ainda vai continuar 2π, porque se vocês fizerem de π sobre 2 até 3π sobre 2, vocês vão ter 2π. Exemplo B. Cosseno de 2x. Então, temos o gráfico aqui da função cosseno de 2x. Observem como aconteceu na função seno. Observem que o gráfico ficou mais junto. Por que o nosso gráfico foi juntado mais? Digamos, foi um pouco reduzido. Porque quando nós vimos o gráfico da função cosseno de x, vocês viram que esse gráfico intercepta o eixo x em π sobre 2. Tá? Mas agora, quando nós temos o 2 multiplicando o x, para que o cosseno de 2x seja igual a 0, nós temos que substituir π sobre 4 no lugar de x. Por quê? Porque aí 2 vezes π sobre 4 é igual a π sobre 2. Aí então nós teremos que o cosseno é igual a 0. Então, por isso, nós reduzimos pela metade o nosso gráfico. Nós juntamos ele pela metade. Então, a imagem da função é y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 1 e y é menor ou igual a 1. Aqui, observem quando o 2 multiplica o x, a imagem da nossa função não muda. Apenas o período da função é mudado. Então, nós temos que o período vai de menos π sobre 4 a 3π sobre 4. Ou seja, o período da nossa função é agora π sobre 2. E exemplo C, é o último exemplo nosso de função cosseno. Temos o módulo do cosseno de x. Então, aqui temos o gráfico, como nós vimos na função seno, e nós já sabemos que o módulo de alguma função nos retribui, nos dá valores apenas positivos, e a função cosseno também nos dá valores negativos. Para valores negativos da função cosseno, que é o caso dessas linhas tracejadas em azul, nós vamos rebatê-los para os valores positivos. Então, essas linhas tracejadas em azul vão ser convertidas nessa parte do gráfico aqui, que está destacado em vermelho, que eu estou passando a seta agora em cima. Então, o módulo do cosseno de x vai nos dar sempre valores positivos. E, consequentemente, nós vamos ter a imagem mudada e o período também vai ser mudado. Então, a imagem da função é y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 0 e y é menor ou igual a 1. Por quê? Porque o nosso gráfico agora vai apenas de 0 a 1. E o período vai de π sobre 2 a 3π sobre 2. Ou seja, o nosso período agora é igual a π, não mais igual a 2π, como era no gráfico cosseno de x. Agora vamos estudar função tangente. Então, qual é a definição de função tangente? Considerando um arco AP, cuja medida é um número real, x,
observa-se que o eixo tangente é orientado no mesmo sentido que a ordenada, tendo como origem o ponto A. O valor da tangente é o comprimento de reta no eixo AT. Então, nós vamos considerar esse arco AP, cuja medida é um número real x, né? Então, temos o arco AP que mede x. Vamos observar que o eixo tangente é orientado no mesmo sentido que o da ordenada. Ou seja, o eixo tangente é paralelo ao eixo dos y. É esse eixo aqui. E esse eixo tangente, ele tangencia o ponto A, que é a origem do nosso ciclo trigonométrico. Então, o valor da tangente é o comprimento da reta no eixo AT. Então, como nós vamos achar a tangente de um arco? Vocês vão ter o arco de vocês, e aí vocês vão ter o ponto P. Sendo assim, vocês vão traçar uma reta que passa pela origem, pelo ponto P, e que intercepta o eixo das tangentes. E então, no ponto de interseção com o eixo das tangentes, vocês vão traçar uma reta do ponto A, que é a origem do ciclo trigonométrico, até o ponto T, que é o ponto de interseção entre a reta e o eixo das tangentes. Aí então vocês vão ter o valor da tangente do arco X. Exemplo: determinar a tangente dos ângulos 45 graus e 135 graus. Nós temos o ciclo trigonométrico. Aqui nós não traçamos o arco de 45 graus. Por quê? Porque se nós fizermos uma reta passando pela origem e com um ângulo de 45 graus em relação ao eixo dos x, é a mesma coisa de nós traçarmos aqui um arco de 45 graus e fazermos essa reta passando pela origem e pelo arco de 45 graus, tá? Então, para simplificar aqui a maneira de fazer, nós apenas traçamos uma reta passando pela origem com um ângulo de 45 graus em relação ao eixo dos x. E aqui temos um ponto de intersecção com o eixo da tangente. Então, se nós pegarmos o valor aqui do ponto C até o ponto de interseção entre as duas retas, nós teremos o valor da tangente do arco X, que seria do arco de 45 graus. Portanto, a tangente de 45 graus é igual a 1, porque o comprimento da reta do ponto C até a interseção das duas retas é igual a 1. Observa-se que forma um triângulo entre a origem, o ponto de interseção das retas e o ponto C. Aqui nós temos um triângulo. Então, como eu disse para vocês, a tangente de 45 graus vale 1, porque nós temos que o comprimento dessa reta é igual a 1. Nós poderíamos também explicar o porquê a tangente do ângulo de 45 graus vale 1 através desse triângulo aqui que é formado. Porque, prestem atenção, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. E se aqui nós temos um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo de 45 graus, esse outro ângulo também é de 45 graus. Se, como nós já vimos quando nós trabalhamos com o Teorema de Pitágoras, se esses dois ângulos valem 45 graus, esses dois lados valem a mesma coisa. E nós podemos saber também que esses dois lados valem a mesma coisa. Por quê? Porque isso aqui é o raio da nossa circunferência. E se tratando de um ciclo trigonométrico, sabemos que é 1. Portanto, esse lado também vale 1. E como que é dado o valor da tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Portanto, 1 dividido por 1 é igual a 1. Tá? O triângulo que é formado aqui também nos dá a informação do valor da tangente, que é o valor dessa reta do ponto C até o ponto de interseção dessas duas retas. Agora vamos determinar do ângulo de 135 graus. Então temos aqui uma reta passando pela origem com um ângulo de 135 graus em relação ao eixo dos x. Observem aqui que é o mesmo caso do exemplo anterior. Nós poderíamos ter traçado aqui um arco de 135 graus, que seria
esse arco aqui que eu estou percorrendo com a seta, tá? E o ponto final dele seria aqui. Então, o que nós faríamos? Traçaríamos uma reta que passa pelo arco, né, que seria esse ponto aqui, e pela origem, até que ela interceptasse o eixo das tangentes. Então, simplificando aqui, nós fizemos apenas uma reta que passa pela origem com um ângulo de 135 graus em relação ao eixo dos x. Aí então, observe que forma-se um triângulo igual ao de 45 graus, porém para baixo. Tá? Nós temos esse triângulo aqui que se forma para baixo, que é da origem até o ponto A, aqui que é o ponto de origem do ciclo trigonométrico, e desse ponto aqui até o ponto de interseção das duas retas. Então nós temos aqui um triângulo, que por si é igual ao triângulo de 45 graus. Porém, ele se forma abaixo do eixo dos x. Se ele se forma abaixo do eixo dos x, isso significa que ele vale menos 1. Tá? Por quê? Porque é da mesma maneira que o zero está em cima do eixo dos x. Então, acima do eixo dos x, temos valores positivos para a tangente. E abaixo do eixo dos x, temos valores negativos para a tangente. Então, como essa reta está abaixo do eixo dos x, nós temos que ela vale menos 1. Portanto, tangente de 135 graus é igual a menos 1. Exemplo. Determinar a tangente dos ângulos 90 graus e 270 graus. Então, 90 graus nós sabemos que em radianos é igual a π sobre 2. E 270 graus em radianos é igual a 3π sobre 2. Então, o nosso arco de 90 graus vai de 0 até π sobre 2, que é onde eu estou com a seta aqui. E de 270 graus vai de 0 até 3π sobre 2, que foi o caminho que eu percorri com a seta aqui agora também. Como é que nós traçamos e encontramos a tangente de um ângulo? Nós traçamos uma reta passando pela origem e pelo nosso arco até que essa reta intercepte o eixo das tangentes. Então, como nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer da mesma forma. Traçar uma reta passando pela origem, pelo nosso arco, até que ela intercepte o eixo das tangentes. Porém, prestem atenção nessa linha tracejada aqui. É a reta que passa pela origem e toca o nosso arco, tanto de π sobre 2 quanto de 3π sobre 2. Mas, olhem só, notem aqui, que ela coincide com o eixo dos y, ou o eixo das ordenadas. Então, se a reta das tangentes é paralela ao eixo das ordenadas, então essa reta das tangentes também vai ser paralela à nossa linha traçada, passando pela origem do nosso ciclo trigonométrico e pelos nossos arcos, que são tanto π sobre 2 quanto 3π sobre 2. E quando duas retas paralelas se interceptam? Duas retas paralelas se interceptam no infinito. Note que a linha tracejada nunca intersecionará a reta tangente. Logo, a tangente de 90 graus não existe e a tangente de 270 graus também não existe. Sinais da função tangente. Então agora nós vamos ver em quais quadrantes a função tangente é positiva e quais quadrantes a função tangente é negativa. Então, o valor da tangente é dado no eixo paralelo ao eixo das ordenadas, que é o eixo dos y. Através de uma diagonal passando pela origem, então os valores do primeiro e terceiro quadrantes serão positivos e do segundo e quarto quadrantes serão negativos. Observem aqui. Como para encontrar a tangente de um ângulo, nós traçamos uma reta passando pelo centro do nosso ciclo trigonométrico e pelo nosso arco, até que essa reta interseccione a reta das tangentes. Observem aqui, se nós traçarmos uma reta aqui para um arco do primeiro quadrante, nós vamos sempre ter valores positivos para a tangente do nosso arco, tá? Tanto para o primeiro quadrante, tanto para o terceiro quadrante. Porque se tivermos um arco no terceiro quadrante, nós vamos traçar uma reta passando pelo arco e pelo centro do nosso ciclo trigonométrico, até que essa reta interseccione o eixo das tangentes. Então, nós vamos sempre ter
valores positivos para a tangente. Por quê? Porque ela vai estar acima do eixo das abscissas. Agora, para o segundo e quarto quadrantes, quando nós traçarmos uma reta passando pelo arco e pelo centro do ciclo trigonométrico, até que essa reta interseccione o eixo das tangentes, nós vamos ter valores sempre negativos para o segundo e quarto quadrantes. Então temos aqui um quadro com sinais da função tangente. Então, para o primeiro quadrante, a função tangente é positiva. Para o segundo quadrante, a função tangente é negativa. Para o terceiro quadrante, a função tangente é positiva. E para o quarto quadrante, a função tangente é negativa. Exemplo. Observe os arcos abaixo e diga a qual quadrante pertence e as respectivas tangentes. Então, o exemplo A. Um arco de 45 graus. Então, nós temos aqui um arco de 45 graus. Como eu já disse para vocês, em vez de traçarmos aqui o arco e depois plotarmos a reta, nós apenas plotamos essa reta passando pela origem a um ângulo de 45 graus com o eixo das abscissas. Então, nós traçamos essa reta aqui até que ela interseccione o eixo das tangentes. E então, nós temos que o arco de 45 graus pertence ao primeiro quadrante, que nós já sabemos disso. Então, se o arco de 45 graus pertence ao primeiro quadrante, o valor da tangente vai ser positiva, tá? Por que vai ser positiva também? Porque basta apenas observarmos aqui aonde essa reta intersecciona o eixo das tangentes, que é acima do eixo das abscissas. Exemplo B. Um arco de 135 graus. Então, nós temos aqui um arco de 135 graus. Em vez de traçarmos esse arco de 135 graus e depois traçarmos a reta diagonal aqui, nós apenas traçamos essa reta diagonal passando pela origem com um ângulo de 135 graus em relação ao eixo dos x. Nós sabemos que o arco de 135 graus pertence ao segundo quadrante. E, se o arco pertence ao segundo quadrante, o valor da tangente vai ser negativo. Mas observem aqui também o porquê que essa tangente vai ser negativa. Porque essa reta intersecciona o eixo das tangentes para um valor abaixo do eixo das abscissas. Portanto, o valor da tangente desse ângulo é negativo. Exemplo C, 225 graus. Observem aqui o nosso ciclo trigonométrico, né? Com um arco de 225 graus. Nós traçamos a nossa reta diagonal aqui, passando pela origem, com um ângulo de 225 graus em relação ao eixo das abscissas. E nós percebemos que essa reta intersecciona o nosso eixo das tangentes para valores positivos. Por quê? Porque são valores acima do eixo das abscissas. Portanto, a tangente do arco de 225 graus é positiva. Se nós não tivéssemos esse desenho do ciclo trigonométrico e tivéssemos apenas o valor do arco e quiséssemos saber se é uma tangente positiva ou negativa, bastava a gente saber que 225 graus pertence ao terceiro quadrante. E como ela pertence ao terceiro quadrante, como nós já vimos, a tangente é positiva. E exemplo D, 315 graus. Temos o arco de 315 graus, né? Então, nós traçamos então uma reta diagonal passando pelo centro do nosso ciclo trigonométrico, com uma angulação de 315 graus em relação ao eixo das abscissas, até que ela interseccione o eixo das tangentes. Vocês podem observar também que o valor da tangente desse arco vai ser negativo. Por quê? Porque o ponto de interseção entre o eixo das tangentes e essa reta diagonal traçada é um valor abaixo do eixo das abscissas. Por isso, é o valor negativo da tangente. Porém, se vocês não tivessem o desenho do ciclo trigonométrico e quisessem saber se a tangente desse arco é positiva ou negativa, bastava vocês saberem que esse arco pertence ao quarto quadrante. E todo arco que pertence ao quarto quadrante tem tangentes negativas.
Tangente dos arcos notáveis. Então, nós já vimos seno dos arcos notáveis, cosseno dos arcos notáveis, e agora vamos ver tangente dos arcos notáveis. A função tangente tem seus arcos notáveis nos ângulos 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Vamos observar os valores da tangente desses arcos nas figuras seguintes. Então, nós temos o nosso ciclo trigonométrico, certo? E vamos começar vendo o valor da tangente para 0 radianos ou 0 graus. Como nós determinamos a tangente de um arco? Nós traçamos uma reta que passa pelo nosso arco e pelo centro do nosso ciclo trigonométrico. Então, se vocês traçarem uma reta aqui que passa pelo centro do ciclo trigonométrico e pelo arco 0 radianos, vocês vão ver que essa reta traçada coincide com o eixo das abscissas. Portanto, a tangente de vocês vai ser igual a 0, porque ela passa no ponto 0 do eixo das tangentes. Agora, tangente de 90 graus. A gente tem esse arco aqui de 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Vamos traçar uma reta que passa pelo centro do ciclo trigonométrico e pelo arco π sobre 2 radianos. Então, traçando essa reta, nós temos uma reta paralela ao eixo das ordenadas. Então, sendo assim, nós temos que essa reta também é paralela ao eixo das tangentes. Então, essas retas nunca vão se interceptar. Sendo assim, tangente de 90 graus não existe. Agora, vamos ver tangente de π radianos, ou 180 graus. Vai ser da mesma forma, traçar uma reta, da qual passa pelo nosso arco e pelo centro do nosso ciclo trigonométrico até que intercepte o eixo das tangentes. Traçando essa reta vai ser coincidente com o eixo das abscissas. Sendo assim, ela passa pelo ponto 0 no eixo das tangentes. Então, tangente de 180 graus, ou π radianos, é igual a 0. Agora vamos ver do ângulo de 3π sobre 2 radianos, ou 270 graus. É o mesmo caso do ângulo de π sobre 2, ou 90 graus. Vamos traçar uma reta passando pelo nosso arco, que seria o ponto D, pelo centro do ciclo trigonométrico, até que essa reta intercepte o eixo das tangentes. Porém, essa reta vai ser coincidente com o eixo das ordenadas. Se ela é coincidente com o eixo das ordenadas, ela é paralela ao eixo das tangentes. Sendo assim, essa reta nunca vai interceptar o eixo das tangentes. Portanto, tangente de 270 graus não existe. E por fim, a tangente de 360 graus, ou 2π radianos. Traçando uma reta que passa pelo nosso arco e pelo centro do ciclo trigonométrico, até que essa reta intercepte o eixo das tangentes, temos que tangente de 360 graus é igual a 0. Tabela da tangente dos arcos mais comuns. Então, temos aqui os ângulos 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 370 graus. E seus respectivos valores em radianos e os valores para a tangente desses ângulos, tá? Observem aqui que a tangente de 90 graus não existe, a tangente de 270 graus também não existe. Gráfico da função tangente. Então, vamos utilizar a tabela de valores da tangente para desenhar o gráfico da função tangente. Então, a tabela de valores que nós vimos no slide anterior, vamos utilizá-la para plotar o gráfico da função tangente. Então, observem o gráfico. Nós vimos que a tangente de 0 graus é igual a 0. Então, intercepta a origem aqui. Por isso que o nosso gráfico está interceptando a origem. A tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de π sobre 4 é 1. A tangente de π sobre 3 é raiz de 3. E assim por diante. Nós vimos que a tangente de π sobre 2 não existe.
tá? Por isso, nós temos aqui uma assíntota vertical. O que é uma assíntota vertical? A assíntota vertical é uma reta paralela ao eixo das ordenadas, tal que a função ela vai só se aproximar daquela reta. Ela nunca vai tocar ou intersecionar aquela reta. Ela vai sempre cada vez chegando mais perto, mais perto, mais perto, porém ela nunca vai tocar aquela reta. Por que que isso aqui é uma assíntota vertical? Porque nós já vimos que a tangente de π sobre 2 ela não existe. Então nunca nós vamos ter valores para a tangente tal que o arco seja igual a π sobre 2. E acontece o mesmo quando nós temos que x é igual a 3π sobre 2. A tangente de 3π sobre 2 não existe, tá? Por isso nós temos que em π sobre 2 existe uma assíntota vertical. E para ângulos negativos, isso também acontece, tá? Então nós vamos sempre ter uma assíntota vertical para os arcos côngruos a π sobre 2 e a 3π sobre 2, sejam eles positivos ou negativos. Características da função tangente. Então, o domínio da função tangente é o conjunto x pertence aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kx, onde k pertence aos inteiros. Por que x tem que ser diferente de π sobre 2 mais k vezes x? Porque isso aqui são todos os arcos côngruos a π sobre 2, tanto positivo quanto negativos. O conjunto imagem são os reais, porque a função tangente de x nos leva a valores que vão de menos infinito até mais infinito. O período da função tangente é π. Por que o período é π? Eu vou voltar aqui para mostrar melhor para vocês. Observem aqui. Nós temos uma assíntota vertical em π sobre 2 e outra assíntota vertical em 3π sobre 2. Então, esse intervalo aqui é de um ciclo da nossa função. Então, nós temos um intervalo que vale π. Depois desse intervalo, a função se repete. E antes desse intervalo, a função também se repete. Então, como eu já disse para vocês, um período é um espaço tal que a função completa um ciclo e depois daquele ciclo, ela vai começar um ciclo idêntico ao ciclo anterior, tá? Então, isso é o período. Por isso que o período da função tangente é igual a π. Características da função tangente. Podemos considerar também a função tangente como sendo tangente de x igual a seno de x dividido por cosseno de x. Às vezes, se vocês quiserem saber o valor de uma tangente, por exemplo, de um arco notável, que vocês vão lembrar o valor do seno e do cosseno, e não lembram o valor da tangente, vocês podem fazer que tangente de x é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. Exemplos. Exemplo A. Calcule a tangente de 45 graus e a tangente de 180 graus. Então, para calcular a tangente de 45 graus, nós vamos fazer seno de x dividido pelo cosseno de x. Nós sabemos que o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus também é igual a raiz de 2 sobre 2. Logo, a tangente de 45 graus vai ser raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. E, fazendo essa divisão, nós sabemos que isso é igual a 1. Para calcular a tangente de 180 graus, nós vamos fazer da mesma forma. Seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, sabe-se que seno de 180 graus é igual a 0 e cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Logo, a tangente de 180 graus vai ser igual a 0 dividido por menos 1, que é igual a 0. Exemplo. Faça o gráfico da função e encontre a imagem e o período. Então, temos o exemplo A. Queremos o gráfico da função f de x é igual a 2 tangente de x. Então, temos o gráfico da função, onde um dos períodos da função intercepta a origem do nosso plano cartesiano. Aí temos que o seno de π sobre 6 é igual a 2 raiz de 3 sobre 3.
π sobre 4 é igual a 2. Notem aqui que na função tangente de x, quando nós fazíamos f de π sobre 6, nós tínhamos uma imagem igual a raiz de 3 sobre 3. Quando nós fazíamos tangente de π sobre 4, nós tínhamos uma imagem sendo igual a 1. Agora, quando nós estamos fazendo 2 tangente de x, a nossa imagem vai ser multiplicada sempre por 2. Então, notem aqui, 2 vezes tangente de π sobre 6 é igual a 2 raiz de 3 dividido por 3. 2 vezes tangente de π sobre 4 é igual a 2. 2 vezes tangente de π sobre 3 é igual a 2 raiz de 3. Então, isso que vai mudar no gráfico da nossa função. Ou seja, ela vai ser algo mais esticado, porque no gráfico da função tangente de x, nós tínhamos uma curva maior aqui, ó. Quando ela interceptava a origem, a curva dela era maior. Agora, quando ela interceptava o eixo x, ela tinha uma curva maior. Agora não, a curva dela é menor. Por quê? Porque nós estamos dobrando os valores para y. A imagem continua a mesma, por quê? Porque a imagem da função tangente de x são os reais, então uma constante multiplicado pelo conjunto dos números reais é o próprio número dos conjuntos reais, e o período também é o mesmo, porque lembre-se, quando temos uma constante multiplicando as funções tangente de x, cosseno de x ou seno de x, o período continua o mesmo. E na próxima parte nós continuaremos com relações trigonométricas.